Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para passar para vocês essa ideia de ligações químicas. Agora eu vou ver melhor. Agora. Então observem bem. A gente está tendo esse caminho de ligações. Ligações com certeza é um assunto que vai ser usado em prova. Eu vou dar um conselho a vocês. Esse período difícil que todos nós estamos em casa, cada assunto, cada matéria tem os seus assuntos que são presença garantida na prova do Enem. Então, o que é que acontece? Você tem que estudar tudo, mas você tem que focar nesses assuntos. Então, procure saber qual assunto de física, de matemática, de química, de biologia, tá certo? De história, de geografia, sociologia, inglês, ok? Então, português. Quais os assuntos que com certeza vão estar em prova? Aí você diz, mas são muitos assuntos, como é que eu vou saber? Provas dos 10 últimos anos. E como é que você sabe disso? Através dos professores. Então, no meu caso, vocês já sabem, Química para o Enem é dividida em 22 capítulos. 22 capítulos. Mas acontece que você tem uma prova com 15 questões. Às vezes mais. Química é uma matéria que tem anos que cai 16, cai 17, cai 18. São questões, às vezes, que você mistura com outras matérias. Mas a essência da resolução é através da química. Mais uma semana, mais uma vez a gente está aqui falando com vocês e cada vez mais você fica um pouco ansioso em relação a sair, se libertar um pouco, voltar à sua vida normal. Mais uma vez você tem que entender que se a gente passar um grande período, ou um período razoável, confinado, a gente vai salvar vidas, que podem ser as nossas vidas, ok? Então vamos lá. 22 capítulos de Química. Divisão genérica, divisão do ensino médio, que sinaliza você para isso. O que é? Química geral, atomística, físico-química e orgânica. Na universidade não é assim a divisão, mas para o ensino médio a gente pode avaliar em relação a isso. Então o que é que você tem que não pode, por hipótese nenhuma, deixar de estudar, deixar de aprender e treinar? Em atomística, um assunto. Qual é? Ligações químicas. Quer dizer que tabela não cai? Quer dizer que estrutura atômica não é importante? Oxirredução não é importante? Claro que sim. Mas a gente está falando daqueles que você tem certeza. Então, ligações é um. Por isso que a gente está dividindo essas aulas em partes, para que você tenha um acesso mais fácil. Ok, tudo bem. Química geral. Funções inorgânicas, que na verdade ela cai quando aplicada à química ambiental. Massas e mol, que está presente em tudo. Cálculo estequiométrico. Então note que o conteúdo maior em relação à atomística. Química orgânica. Conhecer a química orgânica, as funções hidrocarbonetos, tá certo? Então as funções são importantes. Isomeria e reações. Ah, mas são muitas reações. Foque em algumas. Quais? As adições, oxidações, esterificação. Pronto. Então isso, você não pode ser mais o aluno que você era. Você não pode ser como você foi o ano passado. Você tem que ser diferente. O que é ser diferente? É aprender mais em menos tempo. Quem tiver o maior poder de síntese vai se dar melhor nesse próximo Enem. Então, de orgânica é isso. De físico-química, aumenta o conteúdo que cai, comparado com outras matérias. Mas o que é que sempre cai? Radioatividade, termoquímica, equilíbrio químico e eletroquímica. Esses são os que sempre caem. Equilíbrio, principalmente nos seus deslocamentos, pode ser equilíbrio molecular ou iônico, ok? Radioatividade, tudo, mas é aquela parte que você aprendeu muito bem, na minha opinião, ok?
a parte de termoquímica vai estar presente, porque é exatamente um dos padrões do Enem, que é a parte de energia. E eletroquímica também. Então isso aí vai cair. Então esses são os assuntos que você tem que focar, porque vai cair em prova. Mas todos são importantes. Então hoje a gente vai ver ligações químicas. Ok? Então vamos fazer uma transiçãozinha aqui para a gente acompanhar com vocês. A gente está vendo a parte de ligações 2. Vamos começar. Eu dividi ligações em 3 partes. Eu achei melhor, para que a gente possa entender. Na primeira parte a gente viu a parte de ligação iônica, e o conceito de por que os átomos se ligam e a teoria do octeto. Segunda parte, a gente vai ter exatamente a relação ligações 2. Vamos começar com a relação da ligação covalente. Ligação iônica, ligação covalente. Essas são as duas ligações base, tá certo? Na parte da química. Na parte de formação de substâncias, são 3: iônica, covalente e metálica. Bem, é bom conhecer a palavra do que você está falando, do item que você está estudando. Então, CO antes de uma palavra quer dizer comum. Correquisito, as cadeiras que na universidade você vai fazer em comum com outras, tá certo? Compartilhar, então é tornar comum alguma coisa que você queira. Valente em química não é aquela ideia de bravo, né? Brabo, e como a gente fala aqui no Nordeste, mas valente é a ideia de valência. Então o que quer dizer covalente? Valência comum. Então é diferente da iônica. E na ligação covalente é onde se formam as moléculas. Isso também é muito interessante. Você só pode chamar molécula se a ligação for covalente. Então tem ligação química em que cada átomo ligante participa com um elétron de cada par eletrônico formado, causando uma atração mútua entre eles, que mantém a molécula. Então molécula é sinônimo de que? Ligação covalente. Resultante com os átomos unidos. Ocorre quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes não é grande. Você fala, mas é uma ligação tão forte? Por que não é grande? Ora, porque se for grande, a ligação é iônica. Vai passar elétrons definitivamente. Então você tem que colocar na cabeça o seguinte: existem os elétrons que migram definitivamente, formando íons, e existem os elétrons que migram parcialmente. Ele não chega aí para o outro átomo, ele apenas se aproxima mais. Então vamos ver, ligação iônica entre íons, grande diferença de eletronegatividade, um tende a perder e ficar cátion, o outro tende a ganhar e ficar ânion, aí formando um aglomerado que apresentam sempre elevado ponto de fusão e ebulição. Ok? Ligação covalente é uma ligação em que há um compartilhamento, por isso é que se chama de covalente e molecular. Vamos ver. Olha o exemplo aí, gás hidrogênio. Gás hidrogênio é o gás mais simples que existe, H2. Esse gás hidrogênio, ele se liga de que forma? Bem, olhem a distribuição eletrônica, 1s1. Se ele está, o único elétron do hidrogênio está no nível K. Isso quer dizer que, segundo a teoria do octeto, ele vai se estabilizar com 2 elétrons. Porque quando tem apenas o nível K, se estabiliza com 2. Nos outros casos, se estabiliza com 8. A teoria do octeto ela é muito importante, embora não seja absoluta. Lembrem que só vale para 50% dos elementos. Mas são esses compostos que existem mais. Então eles é que regem exatamente as substâncias que nós usamos. Bem, a gente vai dividir em 3 fórmulas a ligação covalente. A fórmula eletrônica, chamada de Lewis, ok? Em que aparecem os elétrons, tá certo? A fórmula estrutural plana de Kekulé-Cooper, em que cada par eletrônico formado você representa com um pequeno traço. Então, no hidrogênio,
são dois átomos. Se você olhar a figura, o que é que acontece? Cada hidrogênio participa com um elétron. Tá certo? Dois átomos de hidrogênio, cada um tem um elétron. Ora, eu disse a vocês, o hidrogênio ele vai ficar estável no nível K. No nível K tem que ter dois. Se ele tem um, precisa de um. Mas ele não vai ganhar definitivamente. Então o que é que ocorre? Ele compartilha elétrons. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural plana e fórmula orbital, em que são representados os orbitais do último nível. Essa fórmula orbital, ela não é muito usada, porque quando a molécula passa a ser mais complexa, então há uma interação muito grande de orbitais. Então o desenho requer apenas numa nuvem. Então aí está a ideia da covalência. Mas como são dois átomos iguais, talvez não tenha ficado muito claro, tá certo? Do que a gente quer. Mas com isso a gente pode fazer uma previsão, tá certo? Do que vai acontecer com alguns átomos. Então eu tenho aqui, por exemplo, na letra B o HCl. Fica mais prático para você observar. Aí vamos analisar o hidrogênio. Nós vimos no exemplo A que ele tem um elétron de valência. Ok, ótimo. Tá certo? O cloro, ele é da família 7A. Vamos imaginar que você não saiba a família dele. Então, você fazendo a distribuição eletrônica, você nota que no último nível tem 7 elétrons. Ora, teoria do octeto. Se ele tem 7, vai se estabilizar com 8. Precisa de 1. O hidrogênio tem 1 no nível K. Precisa de 1. Então, olha a diferença, olha a ideia de compartilhar. O hidrogênio precisa de um elétron, o cloro precisa de um elétron. Então é como se eles conversassem entre si, né? Claro que não é assim, mas é como se eles falassem assim, disse, estou precisando de um hidrogênio, você também. Vamos fazer o seguinte, tu usa o teu hidrogênio na eletrosfera, que vai se criar, e eu uso o teu. Então a gente fica estável. Aí o cloro disse, oxe, legal, fechado, marcado. Olhem o desenho. O elétron verde, eu coloquei em cores exatamente para ficar bem claro, e esse exemplo não tem aí a resposta, seria interessante que você depois copiasse ou tentasse fazer. O elétron verde é do hidrogênio, e os elétrons representados em vermelho são do cloro. Então você conta 7 elétrons para o cloro e 1 elétron para o hidrogênio. Bem, nesse instante a gente tem que entender que se formou um par. Então na hora de contar os elétrons, a gente conta tanto para um quanto para outro. Então esse par estabiliza o hidrogênio, porque ele ficou com 2. Esse par estabiliza o cloro, porque ele ficou com 8. Se você for fazer a contagem dos elétrons, então você vai ter 8 elétrons para o cloro e 2 elétrons para o hidrogênio, nível K e nível M. Então, estabilizado, tranquilo. Agora, tem uma outra coisa muito importante, tá certo? Que eu quero falar para vocês, e é importantíssimo que você veja isso. Eu quero falar, olhando para vocês, é o seguinte. Na fórmula eletrônica, são representados os elétrons do último nível de energia. Mas não só os ligantes. Todos os elétrons do último nível. Os elétrons internos não vai influenciar. Você não representa. Mas os elétrons do último nível você tem que representar. Por que é que eu falo isso? Porque tem muitas provas que eles usam desenhos. Gráficos, figuras e desenhos. Eles vão estar na prova do Enem. Eles vão estar quando acabar o Enem e alguém quiser fazer uma estadual. Vão estar presentes nas particulares. Então, gráficos é muito importante que você treine em toda a matéria. Desenhos é muito importante que você leia, identifique, interprete rápido. É aquele caso assim, você tem que ser rápido, não pode ser apressado. Se você for apressado, você erra. Qual a diferença entre rápido e apressado? Apressado é quando você sai passando por cima de textos, de algumas coisas,
quer ir direto à resposta, e não é assim. Rápido é quando você faz uma leitura mais eficiente, sem precisar ler 3, 4 vezes, grifando os textos, grifando o mais importante, e na verdade você tem um resultado melhor. Então você tem que treinar. Não seja apressado, seja rápido. Rápido é sinônimo de eficiente. Muito bem, então por que é que eu estou falando isso? Porque no Enem, em outras provas que tem gráficos e figuras e desenhos, já caiu o desenho da representação da fórmula de Lewis. E em alguns casos, só representava os elétrons ligantes, os compartilhados. Então esse desenho está errado. Se você vê isso numa prova, então você não considera. A fórmula de Lewis representa todos os elétrons do último nível. Muito importante. Vamos lá para a luta, para a briga, para a gente chegar lá, certo? A essa altura, muita gente triste, mas vamos à luta, tem isso não. Você tem uma opção, ficar chateado porque está em casa o tempo todo, sem fazer o que gosta, sem ter as aulas que gosta, e a participação dos colegas e isso tudo. A outra coisa, fica chateado meio-dia, um dia, depois mete bronca e estuda. A luta é fundamental, a luta é importantíssima. Então essa luta para você chegar, ela é fundamental. Muitas e muitas vezes a diferença de nota não é por saber, é pela garra, pela vontade. Isso é importante. Então notem, quantos elétrons no último nível de energia do cloro? 7, compartilhou 1, ficou com 8. Quantos elétrons no último nível de energia do hidrogênio? 1, compartilhou 1, ficou com 2. Estabilizado. Como tem só um par eletrônico, um tracinho, então HCl. Com isso diz um ácido clorídrico ou muriático. Forma orbital. Aqui nós representamos. Qual a forma do orbital S, que é onde está o elétron do hidrogênio? Esférico. Qual a forma do orbital P, onde está o elétron compartilhante do cloro? Duplo ovoide. Então note um desenho aí bem interessante e bonito para você configurar. Ok? Bem, vamos lá. Ligação covalente dativa, chamada de coordenada ou semipolar. É um tipo de ligação química. Essa ligação tem assim uma variável muito importante, que é exatamente a questão de fugir um pouco à teoria inicial. Na teoria inicial a gente fala em covalente compartilhar. É como se fosse um elétron de cada, 2 elétrons de cada, 3 elétrons de cada. Na ligação dativa, não existe a palavra compartilhar participando. Cada átomo vai dar um elétron. Não, os 2 elétrons vêm de apenas um dos átomos. A ciência hoje, ela tende a admitir a ligação covalente como ligação dativa, como sendo uma normal. Mas foge um pouquinho a teoria do octeto se você for considerar com uma dupla ligação, porque na verdade não existe a dupla. Então é só uma representação que a gente vai ver. Então dativa vem de doar. É como se fosse assim, um átomo precisa de 2 elétrons, o outro não precisa de nada. Então um chega do outro e o outro não presta. Tá certo? Essa doação a gente vê não só nas ligações, mas a gente vê no mundo. Quantas e quantas pessoas doam para que eles precisam mais. E a gente tem que fazer isso o tempo todo. Doar sempre para quem precisa. Doar para quem não precisa não tem sentido nenhum, né? Então tem. É descrita como ligação covalente entre 2 átomos, na qual os 2 elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. Olha a diferença. No caso anterior é um elétron de cada. A distinção para uma mera ligação covalente é artificial, embora seja comumente encontrada em livros de texto. Uma vez que a ligação dativa seja formada, sua força e demais características não têm diferença das outras ligações covalentes polares. Ok? Então vamos ver a ideia da ligação covalente. É doar. Bem, olha aqui o caso. Esse exemplo é um exemplo que explica muito bem a você como é que existe
como é que fica estável o gás SO2, anidrido sulfuroso, ok? O oxigênio, ele é da família 6A. Então, quando você faz a distribuição eletrônica do oxigênio, você encontra no último nível, que no caso do oxigênio é o nível 2, você está vendo aí na figura 6 elétrons. Segundo a teoria do octeto, se ele tem 6, vai precisar de 2. Enxofre, ele tem também no terceiro nível 6 elétrons, também precisa de 2. Então o oxigênio precisou de 2, o enxofre precisou de 2. Ok? Então o que é que faz? Se junta um com o outro. Então, se você analisar essa figura sem o lado da seta, não olhe, coloque a mão aí em cima do lado onde tem a seta com oxigênio. Ao colocar a mão, você viu o enxofre dupla oxigênio, o oxigênio dupla enxofre. Ora, o oxigênio fica estável? Sim. O enxofre fica estável? Sim. Mas acontece que a fórmula não é SO, a fórmula é SO2. Então tem outro oxigênio. Mas o enxofre não tem interesse nenhum, vamos dizer assim, claro, né, simbolicamente falando, de formar outro par. Por que não? Porque ele já está estável. Ele tinha 6 elétrons no último nível, compartilhou 2, tudo bem. Tá certo? Ficou estável. Esses pares compartilhados vai gerar a ele o octeto. Mas acontece que o oxigênio tem 6, precisa de 2. Então o que é que faz o oxigênio? Ele se aproxima e ele cola, ele se encosta no enxofre, onde tem aquele par de elétrons, ele fica lá, é como se fosse uma cola, tá certo? Ele olha assim de longe, claro que eu estou falando bem simbólico, o oxigênio olha de longe, vê o enxofre estável, aí pensa assim, né, eu vou ali, tem um par de elétrons, ele não está usando para nada, não vai se incomodar se eu chegar perto. Aí ele chega, encosta, aí momentaneamente depois cola. Então por isso que a força é a mesma. Aí você pode chegar e estar querendo fazer uma pergunta para mim. Você diz, Alexandre, o oxigênio que está ligado ao enxofre com uma ligação dupla também não tem par de elétrons de sobra? Resposta, tem. Então por que o novo oxigênio, esse segundo oxigênio, se aproxima do enxofre e não do próprio oxigênio? Bem, a explicação para isso é a diferença de eletronegatividade. Átomos diferentes, tá certo? Eles vão se atrair mais para formar esse par. Então vai formar o SO2. Ok? Bem, vamos adiante. Vamos adiante. Com isso, nós podemos fazer uma previsão das ligações. Então, eu queria que vocês observassem, olhassem aí, tá certo? Como é que ficou a previsão das ligações. De acordo com a família, não esqueçam que as famílias A tendem a seguir o octeto. Então, veja, se o elemento é da família 4A, eu queria que vocês lessem da esquerda para a direita, para entender bem aí. Se ele é da 4A, ele tem 4 elétrons no último nível. Se ele tem 4 elétrons, tende a compartilhar 4 elétrons. Então, 4 tracinhos representando os 4 elétrons. Daí onde vem a famosa tetravalência do carbono. O carbono é da família 4A. Se o elemento for da família 5A e ele quer seguir o octeto, e a tendência é seguir o octeto, ele tem 3 tracinhos em volta dele. Esses 3 tracinhos representam exatamente o que? 3 elétrons para compartilhar. Ele tem 5, precisa compartilhar 3 para ficar com 8. Ótimo. Mas acontece que se ele é da 5A e compartilha 3, sobram 2 elétrons. Esses 2 elétrons é exatamente aquela seta. Aquela seta está representando a ligação dativa. No ensino universitário, quando você chega em livros universitários, essa seta é representada com uma dupla. É uma representação. Não é que aquela dupla tenha 4 elétrons, é 2 de cada, mas é uma representação. No ensino médio, fica mais fácil você representar com uma seta. Não quer dizer que um esteja certo ou outro esteja errado, os dois estão certos, são representações de um fenômeno. Mas aqui você está vendo o sentido da seta, tá certo? A relação de doar
não definitivamente, mas como se fosse o empréstimo de eletrosfera para outro elemento. Então o elemento dá 5, tem 5 elétrons, compartilhou 3, sobrou 2. Esse 2 pode ser uma ligação dativa. 6A, 6 elétrons para 8, 2. Então 2 tracinhos em preto. Se ele tem 6, compartilhou 2, sobraram 4. 2 setas. 7A, 7 para 8, 1. Um tracinho em preto. Se ele tem 7, compartilhou 1, sobraram 6. 3 setas. Ok? Então com isso a gente está fazendo uma previsão real do que acontece. Bem, vamos adiante. Ligação covalente, regra geral. Bem, na minha opinião, se eu fosse estudar ligações, eu iria olhar primeiros e resumo. É uma técnica para você aprender mais. Olha o resumo, entende o resumo, fixa o resumo e depois vai começar. Quando você for estudar, se você fizer isso, seu rendimento aumenta, sua compreensão aumenta. Por quê? Porque você já entendeu a estrutura no resumo. Então, quando você for para a teoria, a sequência de teoria, você vai ver que ficou mais fácil de entender algumas coisas que normalmente iria passar um tempo maior. Veja como vai ajudar você esse resumo. Ligação covalente. Não esqueça que a gente fez também para a ligação iônica, viu? Ligação covalente, união de átomos, formação de moléculas. Por que isso? Porque eu disse a vocês, a natureza é formada de matéria e energia, a matéria é formada por átomos. Se esses átomos ganham ou perdem elétrons, se transformam em íons. Se esses íons se unem, um cátion e um ânion, é uma ligação covalente. Se os átomos se unem, é uma ligação, aliás, se os íons se unem, ligação iônica. Se os cátions se unem, os átomos se unem, ligação covalente. Então, a união de átomos, ligação covalente. Chamada de molécula, só pode chamar de molécula se ela for covalente. Como é que você vai identificar? Eu treinei isso na sala. Mas, sinceramente, quando a gente estava começando a se empolgar com os assuntos, a gente teve que parar, não é? Mas não tem importância, a gente volta. Se Deus quiser, a gente volta. Então, como é que você identifica ametal com ametal, ou hidrogênio? E quais são os ametais? A gente viu em tabela, principalmente COP100 7A. O que é COP100? Carbono, oxigênio, fósforo. 100, enxofre, selênio, nitrogênio. E os halogênios, que é da família 7A. Então ficou fácil. O que você tem que fazer é, quando você olhar a fórmula, você tem que saber logo se ela é metálica, se ela é covalente ou se ela é iônica. E você sabe isso analisando os metais a metais. Semimetal com metal, mas isso é uma postura antiga. Eu disse a vocês, hoje em dia se tira essa ideia do semimetal. Ok, então o semimetal, alguns se transformaram em ametal. Então fica básico. Formulação eletrônica, pequenos pontos, e estrutural, pequenos traços ou setas, no caso da dativa. Ok? Força entre os átomos, magnética. Então você compara com a ligação iônica. Tudo que você está olhando para aí, eu vou falar para a iônica. Ligação iônica, união de íons, covalente de átomos. Ligação iônica, metal com ametal. Covalente, ametal com metal ou hidrogênio. Tem alguma exceção? Tem. Na ligação iônica, a ligação que é iônica, mas não tem metal. Qual é? Com o amônio, NH4+. Força na ligação iônica, eletrostática. Força na ligação covalente, magnética. Ok? Então gravem bem esse resumo. Esse resumo é importantíssimo para que você tenha um desenvolvimento melhor de tudo. Ok? Bem entendido? Então qual a força que mantém os íons unidos? Eletrostática. Qual a força que mantém os átomos unidos? Magnética. A força magnética é forte. Então vamos voltar aqui, fazer uma transiçãozinha para falar para vocês. Você pode dizer, não entendo.
Por que a força magnética vai existir na ligação covalente? Resposta simples, por causa dos spins. Por que o spin? Porque só vai existir o par eletrônico se esses elétrons que estão se unindo na ligação covalente, eles tiverem spins opostos. Se eles tiverem o mesmo spin, então eles se repelem. Se eles tiverem spin, então um átomo de hidrogênio, ele está com spin, vamos representar assim, para cima. O átomo de cloro está com spin para cima também. Então o que é que vai acontecer? Se repelem. Por isso que algumas ligações demoram tanto. Por isso que se estuda a cinética química, para explicar por porquê dessa formação. Tudo bem. Aí vamos entender agora. O hidrogênio tem esse spin para cima. O cloro tem esse spin para baixo, ó. Então agora, se eles têm spins opostos, eles têm uma força de atração. Qual é essa força? Magnética. O elétron sozinho é como se fosse um nanoímã. Ele sozinho, toda a carga elétrica em movimento vai produzir um campo elétrico. Então, esses elétrons são verdadeiros ímãs. E essa leitura desses ímãs, ela pode ser feita exatamente por um instrumento que foi inventado pelo ser humano, que é exatamente a ressonância magnética nuclear. O que é a ressonância magnética que vocês vão tanto usar? Quem é da área de saúde? O que é isso? É exatamente uma leitura de spins muito mais eficiente do que a tomografia. Mas acontece que se usa mais tomografia, que aí é uma incisão de raios, prejudica, certo? A pessoa não pode tomar fazer tantos exames assim durante um ano, pode lhe prejudicar e provocar outras coisas piores. O problema todo é que o instrumento que faz a tomografia, ele é em torno de 5 vezes mais barato do que o instrumento que faz a ressonância magnética nuclear. Então o uso é só esse, a relação do preço. Você sabe que a vida, a indústria, se fundamenta em eficiência e preço. Não tenha nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, uma coisa importante que eu quero dizer a vocês é exatamente a relação possível com o desenvolvimento. Com o passar do tempo vai baratear, claro, então vai se poder usar, mas por enquanto não. Mas não esqueçam, ligação iônica, cátion atraindo ânion. Ligação força eletrostática. Ligação desculpem. Ligação covalente, elétron e elétron. Vamos voltar, 1 minuto. Estou de volta. Muito bem. Bem, agora nós vamos analisar as ligações covalentes. Ok? Vamos ver. Aí está o resumo que vocês devem gravar bem. As ligações covalentes, elas podem ser, tá certo? Então é muito importante essa identificação. As ligações covalentes podem ser função dos pares compartilhados, simples, dupla e tripla. Ligação simples, um par compartilhado, dupla, 2 pares e tripla, 3 pares compartilhados. Isso aí é muito simples, muito fácil, não precisa de nada além do normal.
Ok? Vamos ver, vamos lá, força. De acordo com a diferença de eletronegatividade, ligação apolar. Muito importante você identificar o seguinte: existe uma diferença. Ligação polar e apolar e molécula polar e apolar. Ligação é entre dois átomos apenas. Então eu tenho a ligação covalente, em que a diferença de eletronegatividade é igual a zero. Ocorre em geral em átomos de mesmo elemento. Então quando o elemento for o mesmo, por exemplo, dois átomos de cloro, eles são iguais. Então a força de um vai ser igual à força do outro. Então esse par eletrônico ele vai ficar simétrico. Ele não vai ficar estático, ele vai ficar simétrico, é diferente. E se você olhar direitinho, tem uma letra em cima de cada esfera azul que representa os átomos de cloro. 0 e 0. Que letra é essa? É um delta. É um delta o quê? Minúsculo. Delta minúsculo 0, delta minúsculo 0. Então quer dizer que é zero que não tem carga. São iguais. Então a resultante, tá certo, é igual a zero. Aí saiu diferente de zero, mas no caderno tá certo, igual a zero. Ok? Então observe bem. Quando é que a ligação é apolar? Quando os átomos forem iguais, tiverem a mesma força, a mesma intensidade. Ligação, análise só entre dois átomos, polar e apolar, entre dois átomos. Então, para ficar mais fácil para vocês, como é que você pode interpretar e entender isso? Você faz assim: se os átomos forem iguais, a ligação é apolar. Se os átomos forem diferentes, a ligação é polar. E tem átomos diferentes com a mesma eletronegatividade? Teoricamente sim, praticamente não. Porque se eles são diferentes, sempre um vai ter uma força mais do que o outro. Aí você diz, mas não tem uma tabela de eletronegatividade? Aquela tabela é uma estimativa e aquela tabela é muito antiga. Hoje em dia, para você saber a real capacidade que tem um átomo de perder elétrons, por exemplo, ou de ganhar elétrons, não se mede pela eletronegatividade, se mede pelo potencial de oxidação ou de redução. O potencial é um número real, analisado em instrumentos. Então ele vai dar exatamente a característica do átomo ganhar ou perder elétrons. A eletronegatividade é uma tendência, então são números, vamos dizer assim, arbitrários em alguns casos. Por isso é que tem igual, mas na prática não esqueça, vamos ser práticos. Átomos iguais, ligação apolar. Átomos diferentes, ligação polar. Átomos iguais, apolar, resultante igual a zero. De acordo com os orbitais ligantes, ligação sigma. Ok? Então a gente passou aqui ligação apolar e apolar. E a gente tem, você já entendeu, apolar iguais, polar diferentes. De acordo com os orbitais ligantes, eu tenho a ligação sigma. Ligação sigma, ligação covalente em que os orbitais ligam-se frontalmente, ou seja, ao longo de uma linha reta. Os formadores de ligação sigma são os orbitais s, p e híbridos. Muito importante, algumas coisas aqui a considerar, ok? Então vamos ver o seguinte: a ligação, ela covalente, ela pode ser sigma ou pi. Muita gente fala assim, não, tem um tracinho, é sigma. Tem dois tracinhos, é pi. Não é assim que funciona. Quando tiver um tracinho representado, com certeza ela é sigma. Quando tiver dois tracinhos, um é sigma e o outro é pi. Porque essa relação de sigma e pi não tem a ver com quantidade de pares de elétrons. Essa relação, ela tem a ver exatamente com como esses pares de elétrons vão se unir. Então, se essa união é ao longo de uma linha reta, então a gente chama de sigma. Se for ao longo de linhas paralelas, a gente chama de ligação pi. Só pode existir a ligação pi se existir a ligação sigma. Então a ligação sigma, você vai se acostumando, é a ligação mais forte que existe das ligações. A ligação pi, ela é frágil.
Por quê? Porque ela é externa. Por isso é que mais adiante, quando a gente estiver estudando orgânica, que a gente estiver estudando uma coisa chamada ressonância, a gente vai entender por que os elétrons π saltam. Eles saltam porque o átomo ele vai ficar estável, porque quem segura a ligação é exatamente a ligação sigma e não a π. Ok? Então, tecnicamente falando, ligação sigma, exatamente, você vai ter a relação entre orbitais. Quais são os orbitais que formam a ligação sigma? Não esqueçam disso. É muito importante. Quais são eles? S, P e híbridos. Então, a hibridação é importantíssima em relação a isso. S, P e híbridos. Tá certo? O que é uma ligação sigma? É aquela que os orbitais ligam-se frontalmente. Vamos ver exemplo disso? Olha aí, ligação sigma. Eu coloquei para vocês 3 exemplos. Do primeiro, 2 esferas, cada um representando o orbital S. Ok? Então notem que sempre tem um traço, um tracinho ali. Então essas 2 esferas estão ao longo de uma linha reta. No segundo, uma esfera e um duplo ovoide. Também elas podem ser representadas ao longo de uma linha reta. E no terceiro, 2 ovoides, representando o orbital P. Ok? Então eu tenho primeiro tipo de ligação sigma, sigma SS. Isso também é muito usado em prova. É interessante como às vezes a linguagem ela tem que ser sempre aperfeiçoada, porque às vezes o que é que você faz? Você tem uma leitura, interpreta de outra forma por causa disso. Então quando eu digo ligação sigma, você já sabe que os orbitais vão se tocar, eles vão estar ao longo de uma linha reta. E o tipo de ligação sigma vai depender dos orbitais que se unem. No primeiro caso, sigma SS, entre 2 orbitais S. Segundo, sigma SP, um orbital S e um orbital P. Terceiro, sigma PP. Ok? Então vamos lá. Ligação sigma frontal, e a classificação da ligação é exatamente em relação a como esses pares se unem. Ok? Então, retornando, ligação covalente, valência comum, união de átomos, nuvens eletrônicas que vão interagir. Quando cada átomo participa com o elétron, você tem a ligação covalente normal, formando os pares eletrônicos, por isso é que se chama de covalência. Quando o par vem de apenas um deles, é uma ligação covalente, mas dativa, também chamada de coordenada, ok? E a classificação da ligação sigma, da ligação covalente, aliás, é de acordo com o número de pares, simples, dupla e tripla, de acordo com a polaridade. Átomos iguais, ligação apolar. Átomos diferentes, ligação polar. Sigma e π, ligação sigma. Os orbitais se ligam frontalmente. O que quer dizer isso? Frontalmente, ao longo de uma linha reta. Classificação da ligação sigma em relação aos orbitais que se formam. Ok? Vamos adiante? Vamos lá. Ligação π é a ligação covalente, não esqueçam disso, em que os orbitais ligam-se lateralmente, ou seja, ao longo de linhas paralelas. Então, sigma e π. Sigma frontalmente e π lateralmente. Só pode existir a ligação π se antes tiver a ligação sigma. Eu posso ter átomos apenas com ligação sigma? Posso. Eu posso ter átomos apenas com ligação π? Não. Na ligação dupla, um é sigma e um é π, então tem que ter a sigma. Na ligação tripla, um é sigma e 2 são π, então tem que ter a sigma. Os formadores de ligação π são exclusivamente os orbitais π. Ok? Então, vamos lá. Passando aqui para vocês. Notem que nesse caso eu coloquei aí as setas em vermelho. Dá para notar bem claramente que essas setas em vermelho elas são paralelas.
então você tem os orbitais ao longo de linhas paralelas. Mas se você for analisar o centro, que tem uma linha azul de um lado para o outro, esses orbitais estão ao longo de uma linha reta. Então aí eu tenho dois orbitais ao longo de uma linha reta, caracterizando a ligação sigma, e aqui eu tenho dois orbitais em linhas paralelas. Esses que estão representados e outros que estão no plano que há uma tendência de sair do quadro. Ok? Então ligação sigma e ligação π. Importantíssimo. Vamos ver como é que fica? Olha aí, ó. Vamos voltar aqui, ok? Bem, técnicas que lhe ajudam. Ligação sigma, ligação frontal. Então você representa assim. Tá aqui, eu vou representar. Ligação frontal. Eles se tocam. Eles formam aqui uma interação de nuvens. Então eles vão se tocar e aqui automaticamente o que é que vai acontecer? Vai ter ao longo de uma linha reta. Os orbitais devem estar ao longo de uma linha reta. Então essa é a ligação sigma. Ok? Ligação π, linhas paralelas. Para você não esquecer, você usa aquela técnica que você já aprendeu na escola. Essa. Então isso aqui você nunca mais vai esquecer. O que é isso? É uma ligação sigma. E o que é isso aqui? É uma ligação π. Sigma, π. Sigma, π. Sigma frontal, π lateral. Outra coisa importantíssima que você não pode esquecer. Quais os orbitais que formam a ligação sigma? Resposta: S, P e híbridos. Qual a classificação da ligação sigma? De acordo com esses orbitais que se ligam. Sigma SS, sigma SP, sigma PP, sigma S híbrido, dependendo da hibridação, ok? Então essa é a classificação. Agora, qual o único orbital que forma a ligação π? É o orbital P. Você faz assim, ó. Todo π é P. Nem todo P é π. O P pode também formar a ligação sigma. Então você treina. Todo π é P, nem todo P é π. Toda a ligação π é entre orbitais P. Nem todas as ligações P são π, ok? Muito bem, isso lhe ajuda, isso é assim importante, essas dicas, essas formas de avaliar a ligação π. Olha o desenho aí que está bem esclarecedor, na minha opinião, ok? A relação de sigma e π. Bem, vocês já sabem a classificação das ligações covalentes em função dos pares eletrônicos, em função de polar e apolar e de acordo com os orbitais ligantes sigma e π, ok? Bem, agora vamos aprender a fazer fórmulas. Muito importante saber fazer fórmulas. Por quê? Porque facilita a leitura. Na prova ele vai pedir para você fazer uma fórmula. Não, ele vai pedir para você ler, para você dizer se está certo ou não. E existem fórmulas de óxidos, de outras moléculas de ligação covalente. E para você treinar uma compreensão maior, é melhor você começar com os ácidos, especificamente os oxiácidos. Então notem esse oxiácido que está aí, por favor, vejam. Bem, esse oxiácido que está aí é o ácido carbônico. Mas eu tenho uma regra geral, HXeOY. Como é que você faz uma fórmula desse tipo? Sabe, se é um ácido tem que ter hidrogênio, se é um oxiácido tem que ter hidrogênio e oxigênio. As fórmulas, elas se fundamentam no elemento do centro. Olha aí, por favor. Qual é o elemento do centro? Carbono. Então você vai analisar o carbono. Família 4A. Nós já vimos a seleção. Se ele é da família 4, tende a compartilhar quantos elétrons? 4 elétrons. Exatamente o que está aí. O que é que você faz? Como é que você faz a fórmula? Você escreve o elemento do centro, cerca com oxigênios. Tem 3 oxigênios, cercou.
e você liga os hidrogênios diretamente ao oxigênio. Essa é uma das características dos oxiácidos, os hidrogênios estarem ligados diretamente ao oxigênio. Tem umas exceçõezinhas que a gente vai ver na parte de funções, mas o caso normal, o que caracteriza seu ácido é o hidrogênio ionizável. E nos oxiácidos, esse hidrogênio é ionizável quando ele estiver ligado diretamente ao oxigênio. Ok? Aí, analise essa forma que você está olhando, que você já escreveu no seu caderno. Essas aulas é bom que você veja com paciência, que você anote as suas dúvidas e mande para mim. Não esqueça, não existe dúvida muito simples. A dúvida é aquilo que vai lhe preencher. Então, não percam tempo. Um pouquinho de eficiência ao estudar e humildade, tá certo? De dizer que não entendeu alguma coisa, tá certo? Chegue para mim, manda, você sabe que eu trato todos muito bem e respondo da melhor forma possível. Reconheço que não sou tão rápido nas respostas. Às vezes eu demoro um pouco, mas por outras atividades, inclusive outras respostas a outras pessoas. Mas vamos analisar. O carbono é da família 4A. 4 para 8, 4. Então ele precisa de 4 pares eletrônicos, precisa de 4 tracinhos. O oxigênio da família 6A. 6 para 8, 2. Ok? Então observe bem, para ver como é que fica. Carbono, 4A. Quantos tracinhos estão cercando o carbono? 4. 2 ligações simples e 1 ligação dupla. O oxigênio, por ser da 6A, ele tem que ter 2 ligações. Então o oxigênio de cima está com a dupla, 2 ligações. E o outro está com uma simples. Então a simples do hidrogênio mais a simples do carbono formou 2. Então satisfaz completamente. Satisfaz a fórmula. Você saber o que é que eu quero de vocês. Eu quero que vocês se transformem em alunos diferentes, tá certo? Que vocês tenham a compreensão de que tudo bem, de repente ficou um pouco escuro, né? Mas não tem problema, vou resolver isso. Anote que é uma aula bem participativa, sem script determinado, mas ficou bem melhor, né? Está bem melhor. Então vamos lá. Uma coisa importantíssima em relação a essas dúvidas. E quantas e quantas pessoas já não passaram nas nossas mãos? Quantos e quantos alunos nós não já ajudamos a entrar na universidade e realizar um sonho? Uma aluna minha, ela passou em medicina na 3ª vez. E muito quieta, muito tímida, muito estudiosa. Ficava lá quietinha no lugar dela. Um dia, a sala não era tão grande como a sala do vestibulares, uma sala para uns 80 alunos, mais ou menos. E um dia a aula acabou, falei com todo mundo tal, e eu notei que ela não levantou. Ficou lá sentada, todo mundo foi saindo, tal, tirando dúvida, foi saindo e ela ficou. Nesse período eu estava vendo com ela soluções, concentração das soluções, cálculos. Então ela esperou todo mundo sair e disse: Alexandre, eu entendo perfeitamente soluções, entendo como é essa interpretação de preparar uma solução, diluir, dissolver, reagir, isso eu entendo, mas eu tenho um problema. Eu disse: diga, qual é? Eu disse: eu tenho dificuldade em fazer conta de dividir com números decimais. Puxa vida, eu achei um exemplo enorme. Eu achei um exemplo assim, uma pessoa que tem um nível de compreensão, uma pessoa que tem um nível muito avançado, e tanto é que ela passou, e passou bem, passou na 3ª vez, que na minha opinião é passar bem não só pela nota, mas a vez que passou, mas ela teve a humildade de perguntar. E outra coisa que eu fico muito feliz, ela teve a confiança.
Então isso é importante. Eu já noto que muitos alunos confiam. Eles mandam as perguntas que talvez não fossem feitas para outras pessoas. Não assim, não nesse caso. E perguntas que não é porque sejam simples, é porque às vezes numa sala de aula não dá para fazer. E a gente responde. Então o que foi que eu fiz? Fui para o quadro e comecei a fazer contas. E todo tipo, botava os números, aí foi com decimal, sem decimal, voltava, um era decimal, outro não era, os dois eram, aí centésimos, décimos, milésimos, comecei a fazer. Na aula seguinte, eu também comecei a fazer e comecei a pedir para ela fazer. Rapidamente ela aprendeu, rapidamente. Era alguma falha, alguma coisa que faltava, e ela quis preencher. Então um conselho, nesse período, esqueçam alguma vaidade, tá certo? Esqueçam qualquer coisa que você não ia fazer, talvez por vergonha ou coisa parecida. Então, chegue ao assunto, chegue ao ponto. Não estude como você estudou ano passado. Estude melhor, estude de forma mais eficiente. Acredite em você. É engraçado, tem alunos que mudam a nota rapidamente, 100 pontos, 80 pontos, 90 pontos de um ano para outro. Enquanto tem outros que não saem daquela pontuação, é aquela pontuação próxima. Tirou 730, é uma boa nota? É, mas há 3, 4 anos, 5 anos que tira perto disso. Então não pode acontecer, você tem que dar um salto. Então você tem que ver o que está faltando na hora de estudar, na hora da leitura, na hora de fazer a prova. Isso é muito importante. No fim de tudo, o que importa é a sua aprovação. Ela vem, ela vai chegar, e como eu falei a vocês, eu tenho um sonho que é aprovar 1000 alunos de medicina esse ano em Pernambuco. Não só meus alunos, outros alunos também. Mas essa ideia da gente, a partir daqui, a gente ter essa ocupação, essa preparação tão importante, tá certo? Então, vamos lá, a gente tá junto, tá certo? Ah, mas a aula de vida é diferente da presencial. Claro que é, mas é uma necessidade, tá certo? Então, você pode ver, você pode ouvir, na verdade a gente tá junto. Mande as mensagens que você achar. Se você tiver alguma crítica, alguma coisa, também manda a mensagem. Isso é importante. Naquela minha aula no quadro muito pequeno, alguns alunos mandaram: Alexandre, olha, sinceramente falando, eu gostei da resolução, mas a imagem e tal, falava alguma coisa. Então isso é importante, para a gente sempre evoluir, ok? Vamos lá, aguardo todos, viu? Não esqueçam disso. Bem, formulação, estamos vendo aí as ligações covalentes, vamos ver mais, ok? Olha essa, quando aparece o bonequinho você tem que ter atenção nele, viu? Se o oxiácido for da fórmula HX é2OY, você diz: o que é isso? Eu não estou entendendo nada, o que quer dizer essa fórmula? Ora, é um oxiácido por ter hidrogênio e ter oxigênio. Todo ácido tem hidrogênio, todo oxiácido tem os dois, hidrogênio e oxigênio. Mas se você olhar, qual a diferença dessa fórmula estrutural simbólica representativa para a anterior? É o número 2. Esse Ezinho aí do centro, ele tem 2 átomos. Então é diferente, no caso anterior só tinha 1. Então quando tiver esses 2 átomos, você tem que se ligar numa regra, você tem que se ligar em algo bem importante. Qual é? Quando tiver assim, E liga-se diretamente a S e Y é par. E tem um oxigênio entre os átomos se Y é ímpar. O que é que tem a ver par ou ímpar? Por exemplo, olha o exemplo que eu dei. H2C2O4. Carbono, você já sabe que é da família 4A, então ele tem que ter 4 elétrons no último nível de energia. Ok? Então ele precisa de 4. Ele tem 4 elétrons, precisa de 4 para ficar com 8. Então ele deve ter 4 tracinhos cercando ele. Ok? Então, aí veja bem, H2C2O4. Eu percebo que existem 2 átomos no elemento do centro. Ótimo. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou analisar o número de oxigênios.
Olhe para o número de oxigênios, é par ou ímpar? Par. Se é par, o que é que acontece? Esses dois átomos do centro vão estar ligados um ao outro. Olhe na fórmula, carbono ligado a carbono. Ok? Então, observe bem. Vai estar ligado um ao outro. E se o número de oxigênio fosse ímpar, teria um oxigênio entre eles. A formulação é importante. Seguindo isso, você nota, se é um oxiácido, tem que ter o quê? O hidrogênio tem que estar ligado diretamente ao oxigênio. Você vê aí em dois casos que está, né? Nos dois casos, tanto o hidrogênio da direita quanto da esquerda estão ligados ao oxigênio. Tem que satisfazer o octeto. Hidrogênio fica estável com 2 elétrons, então um par, e um par representado com um traço. Tá representado, correto. O oxigênio tem que ter 2. Ou com uma dupla ou com 2 simples, ele tem que ter 2. E está com 2. E o carbono tem que ter 4. Tanto um quanto o outro, 2 simples e uma dupla. Aí está o ácido. Esse é o famosíssimo ácido oxálico, que gera os íons oxalatos, que podem gerar cristais que se acumulam formando cálculos renais ou cálculos de outro tipo. Não só o oxalato, também tem proteína que pode formar cálculos, coisa parecida, mas a base é exatamente essa, certo? Vamos adiante. Bem, ligações metálicas. Já vimos a ligação iônica, já vimos a ligação covalente e agora vamos ver a ligação metálica, né? Antes de tudo, uma coisinha interessante para a gente falar para vocês. Qual é? Observem. No começo eu disse que a matéria, energia, a natureza, energia e matéria. Matéria é união de átomos ou íons. Então existem 3 formas de formar as substâncias que existem na natureza. Quais são elas? Através da ligação iônica, através da ligação covalente e através da ligação metálica. Só essas 3, ok? 3: iônica, covalente e metálica. Iônica, geralmente metal com metal. Exceção, amônio com ametal. Covalente, compartilhamento, ametal com metal ou ametal com hidrogênio. Ótimo. E metálica, só entre átomos metais. Então notem a importância que a gente tem para isso. Ok? Vamos ver. É a ligação química entre metais de mesmo elemento ou de elementos diferentes. Ligações metálicas. Sabemos que os metais são sólidos cristalinos que apresentam no retículo átomos idênticos. Evidentemente, esses átomos não poderiam estar ligados puramente por meio de força eletrostática, tal como no cristal iônico. Admitiremos que os nós do retículo do cristal metálico são ocupados por íons, rodeados por elétrons, cujos orbitais se interpenetram em todas as direções, formando uma nuvem eletrônica que se estende por todo o cristal. Essa teoria é chamada mar de elétrons ou gás eletrônico. Vamos entender como é isso. Estrutura da ligação metálica. Olha a estrutura da esquerda e olha a estrutura da direita. É a mesma coisa com representações diferentes. Os metais, sempre eles têm poucos elétrons no último nível de energia. 1, 2 e 3. Nós aprendemos isso. Tem algum caso de exceção? Tem alguns que podem ter 4 elétrons no último nível de energia. Um exemplo é o chumbo. Mas não é um caso comum. Tá certo? O caso comum é ter 1, 2 ou 3 elétrons. Os elementos que têm poucos elétrons no último nível de energia, eles tendem a perder elétrons. Então, como é que se forma a ligação metálica? Porque, às vezes, você fica assim, se perguntando, como é que pode formar a ligação metálica, já que os átomos são iguais? Como é que eles estão ligados? Átomos iguais não seria uma ligação mais fraca? Então, um metal não seria algo mais fraco? Você não poderia quebrar facilmente um metal? Teoricamente sim, praticamente não.
Na prática a gente vê, vamos imaginar uma barra de ferro. Uma barra de ferro, você consegue quebrar essa barra facilmente? Você consegue curvar essa barra facilmente? Eu não. E pode ter alguém aí, né? Sei lá, faça alguma atividade física assim de força e consiga, mas mesmo assim uma barra fina, uma barra mais com diâmetro maior você não consegue. Mas o importante é você entender o que é que ocorre nas ligações. Como ele tende a perder elétrons, os elétrons começam a sair da eletrosfera do seu átomo de origem e começa a circular entre esses átomos. Essa circulação, exatamente o que nós chamamos de elétrons livres. Os metais apresentam elétrons livres e esses elétrons livres exatamente vão ser os responsáveis pela condutividade elétrica e calorífica. Calor. Entendem isso, né? Esses elétrons livres vão transmitir de um para o outro. É engraçado, você tem uma barra, aí você aquece a extremidade da barra. Daqui a pouco toda a barra começa a ficar aquecida. Como é que você interpreta isso? Ao fornecer calor, você forneceu energia para esses elétrons. Eles estão livres, então eles vão vibrando mais. Essa vibração vai se chocar com aqueles que não tinham recebido essa energia. Aí vai passando para outro, passando para outro, passando para outro. Daqui a pouco toda a barra está aquecida. Devido a isso. Condutividade elétrica, você produz um ADDP. Então os elétrons se organizam e vão gerar um fluxo. Um metal tem fluxo de elétron? Não. Um metal tem elétrons livres. Então o fluxo de elétrons ele vem exatamente quando você produz um ADDP. Como eu falo para vocês, os elétrons que circulam no material eletrônico que acende uma lâmpada, esses elétrons eles vêm do condutor. Ele não vem se você analisar direitinho, ele não vem da hidroelétrica, por exemplo. Ele vem do condutor. Já falei isso que é importante. Então, o que é que os metais têm? Esses elétrons livres. Uma outra coisa que você estudou, fenômeno das pontas. As cargas, elas tendem a se acumular na ponta e na extremidade. Então, observe, se você tem uma placa metálica, esses elétrons livres, eles estão na superfície do metal. Internamente, essa liberdade não é grande, porque há uma superposição de átomos. Então, na superfície é que ocorre isso, que vai ter a condutividade. Claro que quando você fornece calor, esse calor começa na superfície, depois vai para dentro. Mas essa relação da superfície ela é muito importante. Então, essa é a ligação metálica. Ok? Então, vamos dar uma passada. E ainda não, vamos voltar aqui para a gente e vamos ver o seguinte. Vamos entender bem substâncias ou covalente, ou iônica, ou metálica. Tudo bem. Iônica, metal a metal, cátion, ânion. Exceção, amônio, mas a união de íons existem. O cátion atraindo o ânion. Covalente. Não há uma transferência, mas há um compartilhamento entre esses átomos. Para compartilhar, ele tem que ter mais ou menos a mesma força. Ok? Então essa força vem exatamente assim. A diferença da eletronegatividade não pode ser muito acentuada. Então é entre a metais que eles têm uma eletronegatividade mais ou menos iguais. Não pode ser, quando eu falo acentuada, é a diferença. Não pode ter, um tem muita eletronegatividade, um valor alto e outro tem um valor baixo. Então é assim, os dois têm que ter mais ou menos um valor próximo. Ligação covalente. Ligação metálica, entre metais. Por que ficam ligados? Porque formam-se uma nuvem. Essa nuvem estabiliza os átomos. Não esqueçam que o princípio da ligação química é estabilizar.
Então vai estabilizar os átomos, eles vão ficar altamente estáveis, o que torna o metal extremamente rígido, tá certo? Muito difícil de cortar, muito difícil de, vamos imaginar assim, dobrar. Você pode fazer isso com arame, né? Com a barra, a não ser que tenha alguém aí que faça. Se tiver, eu quero ver. Primeiro dia de aula você pode até levar uma barra e fazer assim, mas eu acho difícil. Então essa é a base das ligações, ok? Mas acontece que a gente tem que estudar também como as moléculas elas se comportam. Então observem bem. Primeiro, você tem a relação de ligações. A gente já viu o tipo de ligações covalentes e é em cima das ligações covalentes que a gente vai fazer um determinado estudo. Eu falei para vocês que as ligações poderiam ser polares e apolares, ok? Ligações polares e ligações apolares. Agora eu vou falar de moléculas. Não é mais de ligações, é de moléculas. Moléculas polares e apolares. Qual a diferença de ligação para molécula? Ligação, você isola apenas dois átomos. Vamos imaginar que você tem uma macromolécula. A molécula é muito grande, a molécula tem 80 átomos, mas não vai me importar o restante, só me importa assim, qual o tipo de ligação entre fulano e fulano. Então eu vou isolar esses dois, independente do tamanho da molécula. Isso é a polaridade das ligações. Polaridade das moléculas já é o conjunto, é o resultado de todas as forças. As polaridades existem, mas como tem o comportamento das forças? Observe bem. Moléculas apolares são moléculas que apresentam um vetor resultante das polarizações das ligações igual a zero, ou seja, apresenta simetria. Vejam bem a relação da simetria, como está aí indicado, representado. Eu tenho BeH2, hidreto de berílio. O berílio, ele é menos eletronegativo do que o hidrogênio, tá certo? Então notem, essas setas que você está vendo em vermelho são vetores. Um vetor indicando a atração do par eletrônico pelo hidrogênio da direita. Outro vetor indicando a atração do par eletrônico do hidrogênio da esquerda. Aí notem, essas ligações são lineares. Então estão ao longo de uma linha reta. Automaticamente, vetores, soma de vetores. Mesma intensidade. Por que mesma intensidade? Porque as ligações estão nos mesmos átomos. Berílio e hidrogênio na direita, berílio e hidrogênio na esquerda. Ok? Então, mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, a soma vai ser igual a zero. A resultante é igual a zero. Então, a gente com isso diz que a molécula é apolar. Ok? E nós temos aqui algumas dicas a dar. Mas, observem uma coisa importantíssima que nós temos que considerar. Vamos voltar aqui para falar o seguinte: essa polarização da molécula ela é importante em alguns efeitos, algumas propriedades, tá certo? Porque na verdade o que é que cai muito no Enem de ligações? A força entre as moléculas, força de Van der Waals, tá certo? Que é mais ou menos um dipolo induzido. Força de polo, que seria um dipolo permanente, e ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio. A relação que existe entre moléculas. Então, conhecer a molécula em polar e apolar é fundamental para analisar esse tipo de força e, a partir do tipo de força, analisar as propriedades. Como, por exemplo, ponto de fusão e ebulição. Como, por exemplo, solubilidade. Então, isso tudo vem da análise da polarização das moléculas. Então é uma coisa que você tem que analisar e estudar com bem gosto, ok? Então vamos lá. Vamos fazer um resumo. Eu adoro os resumos, porque quem consegue fazer resumo é quem tem um grande poder de síntese. Então você vai treinar a fazer resumos. Quanto melhor o seu poder de síntese,
melhor será o resumo. Agora, não confundam mapa mental com resumo. O que a gente vê hoje são mapas mentais com muitas informações. Isso você faz, você grava, mas assim, na minha opinião, a força maior é quando é muito simples, muito prático. Você olha, você já sabe o que está acontecendo. Então, note um resumo para as moléculas apolares. Tecnicamente, você não precisaria do resumo, é só ver. Se ela é simétrica, ela é apolar. Se ela é assimétrica, ela é polar. Mas existem algumas coisas que ajudam. Por exemplo, substâncias simples. As substâncias simples são apolares. Por quê? Porque elas são de átomos iguais. Então, a força é a mesma e eles se arrumam de tal forma que a força para um lado, vamos dizer assim, anula a força do outro lado. Então, substâncias simples, H2O2, N2, etc. Há uns anos atrás, se analisava o ozônio como sendo polar. Mas pesquisas recentes mostram que o que existe no ozônio é uma ressonância entre os elétrons do oxigênio. Essa ressonância é simétrica, então também mantém a simetria também apolar. Então são coisas que a ciência muda. O ozônio era polar, segundo a ciência. Recentemente, era polar, recentemente, apolar. Então inserido nas substâncias simples. Substâncias simples apolar. Hidrocarbonetos simétricos. O simétrico aqui é para dar uma garantia, né? Porque você já sabe que é apolar. Mas o que é que eu quero dizer? Praticamente todos os hidrocarbonetos são apolares. Se tiver algum com a polarização, no caso de por exemplo, uma cadeia com 4 carbonos e tem uma dupla no primeiro carbono, então é claro que vai ter uma tendência para uma carga, mas é uma carga tão pequena que não influencia no todo, no conjunto. Então, quando falar hidrocarbonetos, você já coloca como apolar. Ok, claro que tem exceções, mas a gente vai avaliar e julgar isso com o andamento do curso. Mas teve hidrocarboneto, pode colocar apolar. E com isso a gente vê petróleo, óleo, não se mistura com a água. Petróleo, 90 e poucos % são hidrocarbonetos. Tá certo? Então são apolares e a água é polar. Exatamente uma das propriedades que eu falei. Moléculas binárias, binárias quer dizer 2 elementos. Tá certo? Sem sobra de elementos no elemento do centro. Sem sobra de elétrons no elemento do centro. Então você analisa uma molécula binária. Se sobrar elétrons no elemento do centro, então ela é polar. Se não sobrar, ela é apolar. Vamos dar uma voltinha aqui para analisar o exemplo anterior. Berília de família 2A. Então tem 2 elétrons. Usou os 2, não sobra nenhum. Então é polar. Então, antes de fazer o desenho, antes de fazer qualquer coisa, lá na fórmula você já poderia identificar que era apolar. É como eu digo, você passa a ser uma pessoa que tem uma velocidade de resolução maior, porque você já está com essa informação prévia, não precisa fazer. Berílio 2A, 2 elétrons, compartilhou 2, não sobra nenhum. Aqui entra um caso importantíssimo, que nós temos que considerar, você tem que saber isso. Você está afim de me perguntar, né? Eu notei. Você está afim de perguntar o seguinte: Alexandre, berílio é da família 2A? Resposta: sim. Ele não é um metal alcalino terroso? Por enquanto sim. Então a ligação é iônica? Resposta: não. O berílio é um elemento em que há uma proposta de mantê-lo na família 2A, só que separando um pouco, não encostando nos outros. É uma simbologia que as tabelas usam até para o hidrogênio. O hidrogênio é da família 1A, mas tem tabelas que separam ele um pouco, porque ele é da família 1A, mas ele não é metal. Entendido? Então há uma linha de cientistas que querem tirar o berílio da família
como metal alcalino terroso. Não quer colocá-lo mais como metal alcalino terroso. E qual a razão para isso? Os metais podem ser transformados em fios, em lâminas. É uma característica dos metais. Os metais têm elétrons livres, característica dos metais. Sempre são sólidos, rígidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Também é verdade, o berílio não é nada disso. Então ele não está na família 2A? Sim, mas ele não tem característica dos metais. Ele não pode ser transformado em fios. Ele não pode ser transformado em lâminas. A condutividade elétrica dele é muito baixa, que é uma característica dos metais, tá certo? E uma outra coisa importantíssima, ele é um pó. Na temperatura ambiente, o berílio é um pó. Entendido? Então, tudo isso para o berílio é interessante. Berílio é interessante. Agora, qual a razão para isso existir? É a hibridação. Ele sofre hibridação. Quando o átomo sofrer hibridação, não existe obrigatoriedade de satisfazer o octeto. Não precisa do octeto. Ele pode ser estável e bem estável. Em vez de 8 elétrons no último nível, ele pode ser estável com 4 elétrons, com 6 elétrons, com 10 elétrons, com 12 elétrons no último nível e fica estável. Então, hibridação é um instante que a gente vai aprender aqui e vai ver para você. Não é só a questão de decorar. Não, fulano é SP2, é SP3, é SP, nada disso. P3D, nada disso. Não é questão de decorar como é questão de você entender. No começo do ano, eu dei uma aula, na minha primeira aula, eu dei umas dicasinhas para você identificar a hibridação. E é muito importante aquelas dicas, tá certo? Enquanto outros alunos vão fazer em 2 minutos, 3 minutos, você faz em 5 segundos. Então é muito importante você procurar a eficiência. Tudo que você for fazer na vida, você tem que melhorar a eficiência. Você vai estudar uma matéria, se você nota que não está rendendo nessa matéria, seja uma matéria numérica, seja uma matéria mais teórica, baseada em texto, você muda a forma de estudar. Tem uma frase que é muito interessante. Diz assim: quem não modifica, não evolui. Grave essa frase com você, que você vai sempre evoluir. Quem não modifica, não evolui. Sempre tem algo a mudar, sempre tem algo a fazer melhor. Não só para chegar lá, quando você tiver, passar no vestibular, que for um profissional, você também vai procurar isso, essas mudanças para você evoluir mais. Então hoje fica bem claro que o berílio ele está na família 2A, mas ele não tem característica de metais alcalinos terrosos, ok? Por isso é que ele fica estável. Vamos voltar aqui para vocês. Por isso é que ele fica estável com 4 elétrons. Ele sofre hibridação. Ele não perde. Um elemento da família 2A iria formar uma ligação iônica, iria perder os 2 elétrons. Ele não perde esses 2 elétrons, ok? Ele compartilha. Então vamos voltar para o nosso resumo. Moléculas apolares, substâncias simples, hidrocarbonetos, moléculas binárias sem sobra de elétrons, foi o caso que a gente viu, moléculas binárias dos gases nobres, mesmo sobrando elétrons no elemento do centro. Então, é uma exceção. Geralmente é assim, não sobra elétrons, apolar, sobra elétrons, polar. Moléculas dos gases nobres, elas sobram elétrons, são binárias e mesmo assim são apolares. Por quê? Pela simetria, como esses elétrons se organizam na molécula. A gente vai ver isso. Isômeros simétricos trans. Notem aí, esse trans vem da isomeria, cis e trans. Você vai estudar isso esse ano, mas você já tem uma ideia. Então observem bem, como é essa relação de cis e trans. Trans, um para cima e um para baixo, em relação ao plano. Se a força é a mesma, um está para cima e outro está para baixo, automaticamente eles se anulam. Então gravem isso. Sempre que você for estudar, você for analisar a molécula, você grave
e associe com esse resumo, certo? O projeto é claro, melhorar a nota esse ano, passar para de 13 a 15 acertos. O sonho é esse. E para realizar a gente tem que sonhar. Vamos lá. Moléculas polares. Exemplo típico, a água. Já está dizendo, a polar não tem polo. Então o vetor resultante das polarizações é igual a zero. A polar tem um polo. Então vai ser diferente de zero. Então são moléculas que apresentam um vetor resultante das polarizações, das ligações, diferente de zero. Ou seja, apresenta assimetria. Assimetria. Então, simetria, apolar, molécula polar. Assimetria, molécula polar. E isso deve-se exatamente à figura, como vai ser o vetor resultante. Então, tem molécula de água, H2O. Representação. Está ali uma bolinha laranja representando o oxigênio e duas azuis representando os hidrogênios. Forma estrutural. Plana. Está ali, ó, oxigênio. Então a pergunta é, por que não é linear? A resposta é exatamente esses dois pares eletrônicos que tem aí. Vai fazer com que ocorra uma repulsão e as ligações venham para baixo. Por isso que a água é angular. Como é que a gente vai calcular o vetor resultante? Através da regra do paralelogramo. Bem, como a gente está só com a imagem aqui no PowerPoint, você vai seguir o que eu vou dizer, tá bom? Analisem essa molécula de água que está no centro, sobrando esses dois pares eletrônicos. Agora analise a ligação hidrogênio-oxigênio da esquerda. Ela vai ser representada pelo vetor na figura do lado, o vetor azul da direita. Note que esse vetor tem o sentido da ligação para cima. Vetor da direita. Agora olhem a ligação da direita, oxigênio e hidrogênio. Está sendo representado pelo vetor da esquerda. Eles não estão ao longo de uma linha reta. Então como é que se calcula o vetor resultante? Regra do paralelogramo, que é esse vetor em vermelho. Então a resultante é diferente de zero. Ok? Agora uma coisa importante para a gente é exatamente o seguinte, ó. Percebam. Vamos fazer uma simbologia. Vamos imaginar que isso aqui seja a ligação. Uma ligação, ok? Está aqui uma ligaçãozinha. Se não tem elétrons aqui no centro, nesse átomo do centro, ela fica linear. Se tem elétrons, esses elétrons livres, esses pares não compartilhados, livres, vão produzir uma repulsão nesse par ligado. Isso aqui é um par ligado. Então o que é que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, angular. Por isso é que a água é angular. Então vamos ver. Átomo do centro, sobrou elétrons? Não. Linear. Átomo do centro, sobrou elétrons? Sim. Angular. Na água esse ângulo é em torno de 105 graus. Ok? Vamos lá para a figura. Vamos ver a figura que está aí. Resultante igual a zero. Vamos para o resumo. Mais uma vez o resumo lhe ajudando. Não é absoluto, mas ele sinaliza bem para tudo. Compostos ternários. O que é um composto ternário? É o que tem 3 elementos. E qual a lógica? Por ser um número ímpar, ele tende a não se anular. Número ímpar, tá certo? Se for um número par, fica mais fácil. Mas o número ímpar tende a não se anular, então sempre vai ter uma carga. Então por isso é que é polar. Moléculas da forma AB. O que é uma molécula AB? Um átomo de cada. Então sempre que você vê HCl, HBr, CO, um de cada, CN, que é um radical, mas vamos imaginar assim essa diferença. Quando tiver um átomo de cada, sempre um é mais eletronegativo do que o outro. Então vai ser polar. Moléculas binárias com sobra de elétrons no elemento do centro. Como nós já vimos no resumo anterior, menos as moléculas dos gases nobres.
ok? Então, como eu falei para vocês também no exemplo, binária, 2 elementos, ok? Automaticamente, elemento do centro, sobrou elétrons, polar, não sobrou, apolar. Isômeros assimétricos cis, tá certo? Eles são assimétricos, mas eles são cis. Cis quer dizer que os dois estão no mesmo sentido, no mesmo semiplano. Então, o vetor resultante vai existir e ser diferente de zero. No caso do trans, é um para cima e um para baixo. Automaticamente, o que é que vai acontecer? Eles vão se anular. Mas no caso do cis, eles vão se somar. É diferente. Ok? Então, vai existir aí uma soma em relação a tudo e vai ser diferente. As moléculas polares se orientam em um campo elétrico. Também, olha, a gente começa estudando a intimidade, que é exatamente a relação atômica e molecular. Depois, essa parte particular da molécula, ela vai se estender para o macro. Então, o que está acontecendo com uma molécula vai acontecer quando você tiver uma molécula de água, por exemplo. O que está acontecendo com uma vai gerar o comportamento quando você tiver 1 litro de água, certo? Ou seja, mais de 1 mol de moléculas de água, ok? Então o micro vai explicar, vai sinalizar para o comportamento do macro. É o que ocorre na orientação do campo elétrico, ok? Vamos passar para você entender. Efeitos das moléculas polares. Do lado esquerdo você tem os campos de eletrização. Na primeira figura, lendo da esquerda para a direita, não tem campo. Note que não tem as cargas positivas e negativas. Então as moléculas ficam aleatórias. Passam pelas placas sem nada, sem nenhum tipo de atração. No caso da figura da direita, note que já tem aí as cargas positivas e negativas. Automaticamente elas vão se orientar. Veja como elas se orientam. O negativo tendendo para a esquerda, que é exatamente o local onde está a placa positiva, e o positivo tendendo para a direita, que é exatamente onde está a carga negativa. Ok? Então, há um efeito sobre isso. E o lado direito, o que é o lado direito? É exatamente o que eu falei para vocês. Eu tenho um copo com água. As moléculas que estão ali dentro, elas chegam exatamente com uma regularidade eletrônica, então que gera uma polaridade, então vai gerar solubilidade e outras propriedades como ponto de fusão e ebulição, ok? Graças a essa forma da molécula ser polar e apolar e graças aos átomos que estão ligados a ele, ok? Então observem bem o seguinte, vamos lá. Nós temos aqui relação de moléculas, polares e apolares, ligações covalentes vão gerar as moléculas. Essas ligações podem ser polares e apolares. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante, essas moléculas polares e apolares que vêm das ligações, elas têm um efeito físico, elas têm um efeito macroscópico. Então você pode conhecer esses efeitos macroscópicos através do microscópico, do nanoscópico, ok? Então por isso que é muito importante reconhecer as moléculas, é muito importante ligações, porque vai estar na prova, é impossível não estar, tanto a ligação particular quanto os efeitos que ela vai produzir, a relação da ligação metálica também. Qual o único metal que tem propriedades metálicas é o carbono, nas suas formas alotrópicas em geral, menos o diamante. Diamante é o único que não tem, porque sp3 não tem elétrons livres, eles têm elétrons livres. Essa camada de elétrons gera uma eletricidade estática, por isso é que o grafite ele prega no papel, por causa dessa eletricidade estática. Então isso tudo é importante, isso tudo você vai somando. Não quero assim, estalar o dedo e aprender alguma coisa. Não, é uma soma. Então você vai comparar com as aulas anteriores que nós tivemos. Nós intercalamos entre a aula anterior e essa, nós fizemos uma aula de exercícios
exatamente para dar um tempo maior a vocês. Estamos preparando a outra ficha de especial de questões, tá certo? Que a gente vai liberar na próxima semana. Aí já tem muito a parte de cálculos e também a parte de ligações. Então isso vai ser importante para a gente ir aprendendo, ok? Bem, vamos voltar e vamos fazer alguns exercícios. Eu tenho aqui uma bateria que é exercícios de classe. Esses exercícios de classe, eles são muito importantes, tá certo? Por quê? Porque é exatamente a resposta que você vai dar a o que você aprendeu. Então vamos lá. Eu vou fazer, são 5 exercícios, eu vou fazer 3 exercícios e vou deixar 2 para vocês. Vocês têm que fazer alguma coisa em casa. Então, alguns já fizeram, alguns já estudaram esse assunto, alguns alunos estão mandando mensagem para mim que já estão mais adiantados. Isso é bom, isso não é ruim. A gente só está assim, mastigando mais essa parte por ser um assunto tão importante, ok? Aí vamos lá. Primeiro, indicar a ligação predominante nas espécies abaixo. Basta você identificar. Letra A, enxofre é um ametal. Oxigênio é um ametal. Ligações entre metais, covalente. Uma forma de gravar os ametais, os principais. Os que vão gerar, sem contar com aqueles que eram semimetais e passaram a ser ametais. Para você nunca mais esquecer, você já sabe, COP 100 7A. Não esqueçam, ametais, COP, carbono, oxigênio, fósforo. Mais uma vez eu estou dizendo isso, 100, enxofre, selênio e nitrogênio. E os elementos da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. O astato nunca participa, porque é grande, instável e radioativo. Então, primeiro você identificou como sendo covalente. O que é que você tem que fazer? Quando o professor, quando eu chegar na sala que escrever alguma coisa, você já sabe se é iônico, covalente ou metálico. Imediatamente. Isso vai lhe dar versatilidade. Al, alumínio é um metal, então a ligação é metálica. Aí vem aquela dúvida que alguns têm. Ligação com, se só tem um? Não tem apenas um. A forma correta de representar é a L, parênteses, N, N minúsculo, como índice, representando que esse átomo se repete muitas vezes. Então, ligação metálica. Magnésio é um metal ligado a metal. Então, a ligação é iônica. Então, seguimos exatamente aquilo. Metal com metal, iônica. Metal com metal, metálica, e ametal com metal ou hidrogênio covalente. Letra D, NH4F é o único caso de exceção. É um caso de ligação iônica sem ter o metal. É com o amônio, NH4F, iônica. Cobre, metálica, porque cobre é um metal, ok? Então, ligação metálica, ok? Bem interessante, né? Como eu disse a vocês, é Cu N vezes. H2SO4, hidrogênio está ligado ao enxofre, por sua vez ao oxigênio. O que é que ocorre? A ligação é entre ametais, hidrogênio com ametal. Então a ligação é de que tipo? Covalente. Muito bem, então espero que você já tenha condição de sobra de identificar quando é covalente, metálica e iônica. O exercício 2, exatamente um exercício de ligação iônica, que foi o que nós vimos na aula passada. E a gente aprendeu como é que se faz a fórmula de um composto iônico. Você inverte o positivo de um, fica com o número de cargas positivas de um, vai com o índice do outro, que é o negativo. O número de cargas negativa com o índice do positivo. Outra coisa, tem assim, formar o maior número possível de compostos iônicos com os radicais. Então, só com esses radicais. Se você analisar, eu tenho 2 cátions e tenho 2 ânions. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter 4 compostos iônicos. O que é que eu faço? Fixo o sódio, que é iônico, e junto com os 2, que é cátion, junto com os 2 que são ânions.
Então, sódio mais enxofre, que é -2. Uma carga do sódio é índice do enxofre, duas cargas do enxofre é índice do sódio. Então, essa inversão é prevista, já fizemos, e é Na2S sulfeto de sódio. O nome é importante. Não esqueçam também, o ânion que não tem oxigênio, terminação eto. Sódio com sulfato. Então, o 2 do sulfato vem para o sódio, o 1 do sódio vai para o sulfato. Aí como é que fica? Na2SO4, sulfato de sódio. Já vimos isso, já sabem. É cálcio mais 2, enxofre menos 2. Mais 2 com menos 2. Quando as cargas forem iguais, não precisa inverter. Porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Não precisa inverter. Sulfeto de cálcio, o nome. Cálcio, aí tem um errinho, né, na representação do slide. É cálcio mais 2, igual ao de cima. Então 2 do cálcio, 2 do sulfato. Também iguais, não precisa inverter. Sulfato e cálcio. Então espero que todos tenham conhecimento suficiente. Vocês têm esse conhecimento suficiente para poder identificar, para poder fazer fórmulas. Ok? Bem, mais uma vez a gente tem o seguinte. A gente tem a relação que existe. Através da figura, a gente tem condição de identificar qual tipo de ligação química. Porque os cristais são diferentes. O primeiro cristal, ele sinaliza exatamente para ser um cristal covalente. Por quê? Por causa dos tracinhos, por causa das ligações, por causa dessa interação que vai existir. Certo? O outro, notem o desenho do meio. São esferas brilhantes. Então, automaticamente, você vai analisar como se fosse um conjunto de átomos iguais. Note que as esferas são idênticas. E uma esferazinha pequena aí, que na verdade não é nem esfera, representando os elétrons em movimento. Então, átomos iguais com elétrons entre eles, ligação metálica. E o último, muito organizado, definindo bem a bolinha amarela e a bolinha roxa. Geralmente o maior é o ânion, então seria a bolinha amarela, e o menor é o cátion, a bolinha roxa. Então, ligação iônica. Através da figura, observem bem, ó. A figura sinaliza, e isso é importante. Ok? Então, vamos lá. O treino que existe em relação a você fazer uma boa prova do Enem em Química é você ser eficiente. E essa eficiência, ela passa principalmente pela leitura e pela escolha. Ler de forma eficiente, para não ter que ler duas vezes. Isso você vai ler com a caneta, por exemplo, grifa, e você vai ver esses pontos importantes. A escolha. Você vai aprender a olhar rapidamente e ver qual aquela questão que é mais simples, para você fazer logo e acertar logo. Ok? Eu vi estou vendo, analisando diversos casos de alunos através do INEP, do SISU, o SISU, a relação de entrada, como eles entraram ou não, e a gente vê às vezes que aluno que acertam 25 questões e a nota vai quase para 770, 760. Enquanto outros que acertaram 25, a nota vai para menos de 700. Vai para menos de 700. Então, é uma diferença muito grande. E tudo isso depende só de uma coisa. Não errar as fáceis. Então, treinem isso. Deixem as difíceis para depois. Façam as questões difíceis sempre. Mas não é para você acertar a difícil apenas. Você não está treinando só para acertar a difícil. A partir do instante que você consegue fazer essa mais difícil, então você vai ser mais rápido, tá certo? Na resolução da questão mais simples. Você vai ganhar mais tempo. Então você vai fazer uma prova com uma determinada coerência, que vai aumentar a sua nota. Ok? Nós estamos procurando
fazer aulas mais rápidas, aulas em torno de 1h30, 1h40, é isso que nós estamos tentando fazer para vocês, já que aquela aula de quase 3 horas que nós fizemos, foi uma aula que cansou um pouquinho, ok? Então a gente vai finalizar a aula de hoje, e eu queria dizer assim a vocês, acho que não precisa dizer, da saudade que todos nós estamos das aulas, do movimento, daquelas saídas que nós fazíamos, e também não precisa dizer da importância nesse instante do que é ficar em casa. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, a gente tem que ver mais de uma vez essas aulas. Umas são mais práticas, dá para ver uma vez só, ir para os exercícios, outro precisa repetir. Quando você for repetir, não precisa repetir a aula toda, você repete aquela parte que passou alguma coisa despercebida, e você viu essa necessidade quando foi para os exercícios, ok? Muito importante essa relação. Na próxima aula nós vamos ter a finalização de ligações, já naquela parte que eu falei para vocês que mais caía, que era interações e os efeitos entre as moléculas. Então a gente vai ver algumas coisas interessantes. Vai ser uma aula que eu vou trazer alguns modelos atômicos para mostrar a vocês mais ou menos a relação de ângulo, a relação de como se forma a molécula. Isso é muito importante. Alguns casos excepcionais e uma surpresinha no fim da próxima aula, tá bom? Aguardo a todos. Durante a semana, quem quiser mandar dúvidas, pode mandar. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas e para explicar a vocês, ok? Bem, vamos terminar com a nossa imagem, não esquecendo que vocês têm que fazer os exercícios restantes, ok? Muito bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um beijo no coração de todos.